Fala pessoal, nós estamos aqui hoje para nossa primeira entrevista de muitas que acontecerão nesse projeto do Imissione. Eu sou o Elias Henrique. Então, pessoal, como eu disse, a gente está aqui hoje com o Caleb. Caleb é seminarista presbiteriano. Ele mora em Campinas hoje. Ele faz parte de um projeto que chama Sync Mobilizing, um projeto internacional sobre missionário. E o principal é que o Caleb é meu primo. Boa. Caleb, é por aí mesmo ou faltou alguma coisa? Não, é por aí mesmo. Acho que você já descreveu bem, mas vale lembrar que a gente é sempre servo, né? Acima de tudo, a gente está aí para servir e é um prazer servi-los aí nesse podcast. Legal, prima. Esse projeto nasceu com essa intenção mesmo, né, de trazer luz para aqueles que já estão trabalhando aí na Seara, né, trabalhando com Cristo nessa missão que ele nos deixou, né? E, sim, na nossa família, você é referência quando a questão é servir a Jesus de forma genuína, né? E hoje a gente vai bater um papo rápido aqui, né? Rápido assim, mais ou menos. Rápido para mineiro. 2, 3 horas. E eu quero começar fazendo uma pergunta, primo, que já starta bastante esse negócio do compromisso, né? Que como é que foi se casar, mudar de cidade, alterar todo o ministério, né? Sem pensar no de sempre, né? Que é aquilo, Aham. dinheiro, bens, vou ficar de lua de mel 2 anos, vou ter todos os filhos, sei lá, vou formar em 3 faculdades e não, vocês casaram e mudaram já. Como que foi isso? Olha, foi um grande desafio e eu acho que ainda é um grande desafio para a nossa geração, que carrega esse estigma, assim, de que você tem que preparar e viver quase tudo para depois se casar, né? Como se os sonhos, digamos assim, particulares de uma faculdade, de uma profissão, de uma pós-graduação, impedissem a gente cumprir o chamado e o propósito de Deus, sendo que as duas coisas elas podem andar juntas, né? Não significa que tem que fazer uma coisa primeiro para depois fazer outra. E para a gente é interessante, foi muito bom. A gente não se arrepende de forma alguma. Eu sei que para muitos pode ter sido estranho, né? A gente, não digo que a gente recebeu críticas, mas sempre recebe às vezes aquela opinião assim, meio desconfiada, como é que vai ser casar e já mudar e pensar principalmente nas questões financeiras. Mas no nosso caso, eu acho que foi a melhor coisa, porque a gente já vivia, tanto eu quanto a Noemi, né, minha esposa, a gente já vivia num ambiente de ministério, né? Não era novidade para a gente o trabalho com a igreja, o trabalho missionário. Então veio só a complementar, a gente casar. Lógico que teve a mudança da cidade também. Eu morava, no caso, em Uberlândia há muitos anos, desde a minha adolescência, a minha família, né, tinha mudado para Uberlândia. Então é um rompimento com uma rotina, certamente. E eu acho que ensinou, pelo menos para mim particularmente, que a gente precisa ter. Deus nos desafia para a gente sair da nossa zona de conforto. E não é que a gente era rico, nem nada disso, não, muito pelo contrário. Mas, assim, às vezes o cotidiano, o normal, é, tende a nos acomodar, né? A gente acomoda com a rotina, acomoda com a rotina do trabalho. Às vezes a gente acomoda com a própria presença da família, que não seja ruim em si, né? Mas foi fundamental para a gente esse, digamos, rompimento, porque depois do casamento a gente só viu muitos frutos, e frutos muito bons e positivos do ministério. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de destacar também, eu acho que no nosso caso, a gente pautou muito a nossa decisão, e até hoje a gente pauta, naquele princípio bíblico do contentamento.
Eu sei que às vezes o que é sucesso para um não pode ser para o outro é diferente, né? Talvez a estabilidade financeira para um não é relativo em relação ao outro, né? A outra pessoa. No nosso caso, a gente, assim, o próprio Paulo, né, eu vou tomar como base Paulo. Paulo, ele falou que ele estava contente, sabia viver contente em qualquer situação, tanto na fartura quanto na falta, né? E para a gente, o que a gente tinha na época, vir aqui para Campinas, praticamente sem móveis, né? A gente estava sem móveis, com algumas coisas assim mais essenciais como roupas. Aí, aí a gente foi construindo aqui. Na verdade, a gente está até hoje, no quarto ano aqui, morando em Campinas e no seminário, de construção do casamento, do lar, de tudo relacionado, que está relacionado às nossas vidas. Então, eu acho que o contentamento, a convicção de que mesmo, digamos assim, no pouco para algumas pessoas, na verdade, para nós era muito, eu acho que facilitou para que a gente não tivesse, por exemplo, um problema com a adaptação, com a cidade, com a rotina, porque a gente estava começando do zero, começou do zero. Então, com todos os desafios, que não estou negando que existem desafios, né, numa decisão dessa, mas eles foram superados pela convicção de que a gente estava no caminho certo, né, e que a gente ainda está no caminho certo. Ah, legal. Você falou algumas coisas aí que é bastante importante, né? Nessa se resolve ter uma vida ministerial, né? A plenitude, ela não está em nós, né? Nem nas nossas conquistas. A plenitude está em Deus, né? Exatamente. Se a gente conseguisse chegar nessa conclusão mais rápido, muita coisa se resolveria muito mais rápido, né? Seria evitado, né? Muita crise. Isso. Primo, mas aí vocês foram para Campinas, você queria fazer o seminário, né? E Sim. só que você também tem, a Noemi tem um chamado missionário, você também. E aí, como que você fez para conciliar o chamado pastoral com missionário sem arrumar treta, né? Que geralmente isso acontece, né? Por incrível que pareça. É, infelizmente, eu acho que até por uma questão histórica e cultural, a gente faz essa distinção entre missionário e pastor, por exemplo, né? Mas é claro que certos ministérios, digamos assim, têm algumas características mais fortes, né? Mas eu não vejo, a gente não vê à luz da Bíblia que tem tanta diferença assim, não. Você vê um Paulo que era apóstolo, né, plantador de igrejas, missionário, tem na Bíblia registrada aí as 3 viagens missionárias de Paulo, e que fazia o trabalho pastoral também de igreja local, né? Ele estava sempre servindo. E no nosso caso, é interessante isso, porque faz parte do chamado de Deus. Nunca a gente tem todas as respostas num primeiro momento. É impossível, assim, a gente ter todo o script da vida cristã e do ministério quando Deus já nos chama, né? E a gente foi descobrindo também ao longo desses anos as características do nosso chamado. Então, por exemplo, o missionário que a gente conhece como o missionário tradicional, que é aquele que deixa o seu país para ir para uma terra distante, uma outra cultura, né? Preferencialmente na África, porque parece que missões é só na África. Não que não seja, missões também é na África, mas são em todos os lugares, né? A gente não tem, pelo menos ainda, essa característica do ministério, de ser um missionário tradicional nesse sentido que, historicamente, a igreja está acostumada a tratar, como simplesmente aquele que é enviado para outro país, né? E a gente trabalha muito com a questão da mobilização. E essa mobilização missionária, ela abrange tanto a igreja local quanto o trabalho missionário transcultural, né? Então, como você disse no início, a gente faz parte dessa organização que é o Simple Mobilizing, que começou lá nas Filipinas na década de 90.
através de um casal de missionários, né, os irlandeses, né, e essa organização, ela trabalha com a mobilização em que aspecto? Oferecendo cursos, treinamentos, dinâmicas, workshops, né, relacionados à missão. Então, digamos assim, isso para a igreja local. O Simple Mobilize, então, faz esse meio de campo entre, digamos, a igreja local e o trabalho missionário transcultural, né? Informando, conscientizando a igreja local da necessidade que tem de alguns povos que tem uma certa urgência, digamos assim, serem alcançados, determinados povos. Só que com a mudança do mundo, o mundo está em constante transformação, a gente entende que até à luz da Bíblia, povos ali, nações que Jesus fala, né, no texto clássico lá de Mateus 28, essas nações, que ali no grego são as etnias, elas não se limitam a um espaço geográfico. Por exemplo, a Uberlândia, aqui em Campinas, a gente tem uma comunidade muito grande de refugiados, né, de haitianos e vários de outros países, ou seja, são povos e nações dentro do nosso espaço geográfico. E até no Brasil, se tratando de brasileiros, nós não somos uma só nação no sentido de etnia. Então, nós temos os ciganos, que são considerados, né, nações dentro do nosso país. Então, nós temos até os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos também são considerados povos distintos, porque têm culturas, né, diferenciadas, digamos assim. Então, esse trabalho, que aí eu estou dando essa volta toda para chegar na pergunta da treta do pastor e para o missionário. Então, uma vez que o mundo globalizado e todo esse movimento que o mundo está tendo de você, especialmente nas grandes cidades, terem pessoas de todos os povos ou de vários povos, de várias etnias, isso facilita para que o pastor, ao mesmo tempo que ele né, um obreiro de uma igreja local, ele também trabalha de forma transcultural, porque ele tem que atender esse público, digamos assim. E não só o pastor, isso não é responsabilidade só do pastor, isso é responsabilidade da igreja, porque a gente entende que o chamado, né, é um ministério para todos os santos, ou seja, para todos os crentes. Nós somos sacerdotes, né? Pedro diz lá, 1 de Pedro 2,9, que agora nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, né? Então não está limitando apenas ao pastor. Então, com todo essa bagagem que eu acabei de falar, essa explicação, nós entendemos que o ministério pastoral está muito ligado, intimamente ligado, com a mobilização missionária e, por que não dizer, com o missionário transcultural. Então, para a gente não tem essa dificuldade, dá para conciliar, é puxado, porque você tem que dividir um pouco as tarefas, assim, mas é possível. Eu acho que o grande desafio é conscientizar as outras pessoas que carregam essa bagagem histórica que fazem essa dicotomia entre os dois ministérios. Então, a gente está falando a mesma coisa, estamos falando a mesma linguagem, né? Como diria o Spurgeon, ele, nessas discussões, por exemplo, teológicas, ele dizia que não costumava separar os grandes amigos, né? Então, por exemplo, missionário e pastor, eles são grandes amigos que falam a mesma linguagem. A gente é que divide. É muito legal, Bruno. Você citou algumas coisas aí que é uma coisa que eu fico refletindo sobre, né? Por exemplo, o cidadão cristão, né, que faz parte de uma terra que não viu ainda todos, né, desde a criação, aqueles que foram salvos no Antigo Testamento e os do Novo, e nós, até hoje, nós não vimos a nossa nação. Então, assim, o ponto é a gente não se acomodar no lugar que nós estamos e receber a terra por herança, né? Assim como Adão recebeu, né? Falou, ó, você vai exercer sobre a criação. Depois, Abraão, né, recebeu e falou assim, ó, isso aqui é seu, e você vai ter um povo e tal. A gente tem que entender
esse ponto, né? De que Sim. o planeta Terra é nosso, né? Uhum. Não é nosso Exatamente. país, não é nossa nação. Essa fronteira geográfica não pode nos impedir, né, de trazer a volta de Jesus, né? Perfeito, perfeito. E outra coisa que você falou aí, né, que a gente vai criando algumas coisas, né? A gente vai criando algumas culturas, algumas doutrinas que não existem. E aí eu quero entrar numa pergunta aqui, essa aqui é a mais polêmica, viu? Eu prometo que não vou ir muito para esse lado, não. Mas a gente adora um Deus, né? Que muitas vezes ele pode ter sido produzido pelo nosso próprio intelecto, né? Pela nossa própria mente, né? Uhum. E ele não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Como que a gente faz com isso? Como que a gente volta para a realidade e adora e serve ao Deus Yahvé? Ótima pergunta. E a gente vê que ao longo da história, não só da, digamos, a história da igreja pós Novo Testamento, mas a gente pega lá em Israel mesmo, na grande narrativa bíblica, né? Porque a gente entende que hoje nós somos o Israel de Deus, né? O povo que foi enxertado ali na videira. Esse sempre foi um grande desafio, essa crise, né, de identidade, né? De às vezes colocar, como você mesmo falou, o intelecto, as tradições, né, às vezes até alguns aspectos culturais na frente do próprio evangelho, né? Então Israel teve esse desafio, aí adorando outros deuses, né? Tomando como base culturas, costumes pagãos e trazendo para o povo de Deus, para dentro do povo de Deus. E a igreja também no Novo Testamento, ao longo da história, teve esse problema, né? Teve problema com o judaísmo, porque não queria, alguns apóstolos não queriam romper ali com as tradições judaicas, e aí Paulo teve essa necessidade de Paulo levar mais adiante, né, para os gentios, e aí posteriormente ali na antes da Idade Média, né? Aí foi pior ainda, porque a igreja foi se associando muito, né? Associou ao Estado e aí se associou a outros costumes pagãos e foi perdendo a identidade. Então a volta, digamos assim, para a gente sair de toda esse complexo, essa bagagem assim extra bíblica, eu acho que é voltando para a própria escritura, né? A gente tem que se voltar, assim como foi no período da reforma do século XVI e ao longo da história, várias reformas foram acontecendo. Eu acho que, pessoalmente, cada cristão ele precisa se voltar para as escrituras, para o Deus revelado nas escrituras, e a igreja também, de forma comunitária, ela precisa voltar. Creio que, como Deus é soberano, Ele está no controle de todas as situações e Ele permite muitas coisas. Vou dar um exemplo bem prático aqui, né? Bem prático e atual, com todo esse dilema da pandemia, com tantos problemas, né? Não estou diminuindo os problemas, as dificuldades que muitas pessoas têm passado, né? Não só de emprego, mas principalmente de saúde, né? E, mas eu vejo por um outro lado também uma permissão de Deus para que a própria igreja também se volte para a essência da palavra, né? O que é estrutural, na parte institucional, que pode abrir mão para que o evangelho apareça, né? Que ele seja o centro. Então eu creio que Deus sempre vai usando os mecanismos, né? Ao longo da história para que o povo volte para a escritura. Então, parece ser simples e óbvia a resposta, mas eu vejo que é isso. Cada cristão, ele tem aí as escrituras, a palavra de Deus. Aí é lógico, né, o Deus que se revela nas escrituras como Pai, Filho, Espírito Santo, e cada pessoa aí da Trindade com a sua atuação no mistério da salvação, a gente tem que se apropriar de tudo isso e eu vejo que essa é a única solução para a gente romper aí com todo esse dilema que você falou, tanto intelectual e eu vejo também de tradição que às vezes a gente herda, que mais atrapalha do que ajuda.
Sim, e nisso que você disse, assim, a gente pode tirar duas coisas, né? Se voltar para a palavra de Deus, né? Para ter a revelação de fato, né? Isso. Do Deus. Eu costumo falar, né? Pro meu pai que e eu já ouvi outras pessoas falando isso, que é muito legal nascer em um lar cristão, né? Mas existe um momento de ruptura para você conhecer Deus, não o Deus do seu pai, né? Isso. Você vai lá e conhece pessoalmente, né? Porque senão fica só aquilo lá, não, eu ouvi falar e tal, Isso. e você acaba não conhecendo. Mas uma coisa que você disse também sobre a pandemia, a gente voltar a ver o que é importante, já vou pegar esse gancho para a gente fazer a outra pergunta do vocação e propósito, né? Que é um momento que se alguém tinha dúvida do que deveria fazer, já está há 3 meses que você podia estar tirando essa dúvida. Qual que é a sua vocação? Qual que é seu propósito? Chegando a Deus e perguntando, pai, para o que eu nasci, né? Para te Isso. adorar em primeiro lugar, mas e depois, né? Para aonde eu vou transbordar a adoração que a gente tem no íntimo, né? E como alguma dica para o pessoal descobrir isso mais rápido? Muito bom. Agora eu vou puxar o peixe, né? A sardinha para o meu lado. Mas é porque no Simple Mobilizing, e deixar claro que não é só no Simple Mobilizing que carrega, digamos assim, esse lema e tem sido abordado aí já quase um século, que é o conceito, ajuda a responder um pouco aí essa questão de vocação. É o conceito da igreja que ela é missional em sua essência, né? E então, quando a gente fala de vocação da igreja, ela, por natureza, ela já tem esse chamado missional. Então, qual seria a diferença do missional para o missionário? Então, como eu disse no início, o missionário é aquele que a gente costumeiramente chama aquele que é enviado para uma terra distante. Mas o missional, que também está relacionado à missão, está falando mais de uma essência, de uma característica que todos têm e carregam, né? No caso da igreja, então, assim, em outras palavras, é como se todos os cristãos, eles são de fato missionários, então eles já carregam essa vocação, porque a igreja foi chamada para fora, ela foi chamada para proclamar, né? Ela foi chamada para anunciar as virtudes do reino de Deus. Não existe outra vocação a não ser essa, né? Claro que tem muitas outras implicações, mas eu sei também que a crise ela acontece muito quando é no particular, no individual, que aí as pessoas, qual que é a minha vocação? Para que eu fui chamado? Qual que é o meu propósito? E a gente tem essa tendência de resolver, digamos assim, essa parada rápido, né? Mas não é, como eu disse no início, complementando, Deus ele não dá todos os caminhos para a gente, né? Ele dá uma bússola, ele aponta a direção, mas ele não dá um mapa onde você vai saber, né, todos os detalhes de onde você deve andar. Então, assim, é o viver por fé. A própria Bíblia diz isso, né? Que a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Então, o viver em fé faz com que a gente entenda uma vocação inicial que todos têm, que a igreja tem, e que a gente vai descobrindo os detalhes dessa vocação ao longo do tempo. Então, assim, talvez a pessoa ela não tenha essa consciência que ela também está inserida nessa missão de proclamar as virtudes do reino de Deus. Uma hora vai ter esse start, ela vai compreender, opa, eu fui chamado também. Mas aí os processos é que são desdobramentos da vida cristã, da própria vida da pessoa. Por exemplo, você trabalha nessa área aí de comunicação, né? Tem a sua profissão que você entende nessa área. Então, Deus usa perfeitamente os seus dons, os seus talentos para você servir a Deus, proclamar a Deus com a sua vida e com o seu trabalho nessa área. Eu já tenho uma outra área, digamos assim, entende? Então, cada
habilidade, cada dom, cada multiforme, né, característica do corpo de Cristo vai contribuindo para o mesmo propósito. Então, assim, quem tem dúvida aí, mas será que Deus me chamou para a África, né? Ele sempre fala, chamou para a missão, tem que ir para a África. Ou, não, eu tenho que ficar aqui mesmo, será que eu tenho que abrir mão do meu emprego? Acho que a melhor resposta sempre vai ser a gente dar um passo de cada vez, né? Deus, ele vai te tocar, vai te dar essa convicção que você já foi chamado, mas que os desdobramentos disso não são de do dia para a noite. Deus vai mostrando os caminhos que a gente pode trilhar. Então, assim, hoje eu estou seminarista. Então, o chamado, o ministério não é meu. Às vezes a gente tem essa coisa de falar que é meu, né? É dele. Amanhã eu posso, de fato, ser um pastor, ou um pastor presbiteriano, ordenado, etc., né? Mas amanhã também, depois de amanhã, talvez eu não esteja mais pastor, mas eu esteja numa outra, para aquilo que Deus me chamou. Então, é interessante, né? Não sei se eu respondi, mas a gente depende de Deus para todos esses detalhes, né? Não, respondeu demais, é porque esse caminho, né, já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você e vai acontecer com todo mundo que se dispor, né? Porque no primeiro momento é tudo, no segundo momento já não é Isso. nada, e aí você vê que no terceiro momento é que você vai entender que o equilíbrio é que vai direcionar para onde os seus passos vão, né? Que é o Espírito Santo vai te levar, né? Ele Isso. vai trazer a paz, o conhecimento, né? Porque não adianta, a gente pode até conseguir em algumas coisas da vida fazer a nossa própria vontade, né? Mas Aham. se a gente se dispõe a servir a Deus na obra dele, de fato ele vai intervir e direcionar, né? Posso dar um exemplo Sim, bíblico, né, aí, que eu lembrei quando você estava falando? O próprio Paulo, né? O Paulo lá que teve o encontro a caminho de Damasco, né? E que ouviu a voz do mestre. É interessante que, não vou falar tudo, mas é importante a pessoa estudar a narrativa bíblica. Ele não foi de uma hora para outra que ele já virou o apóstolo Paulo dos gentios. Então teve um período que ele foi lá para a Arábia, então tem um período de silêncio, digamos, na vida de Paulo, antes de chegar, digamos, na completude do ministério dele. Né? Até ele falar, não, completei a carreira e tal, já me dá a coroa aí, mestre. Então, assim, o próprio Paulo é o melhor exemplo. E se a gente ler com cuidado a narrativa bíblica, a gente vai ver que teve um tempo aí até ele chegar onde ele chegou. Então, assim, o conselho que eu posso dar para a pessoa que às vezes está aflita nesse sentido e querendo respostas, espere. A melhor coisa é esperar em Deus, mas ao mesmo tempo construa esse caminho, prepare esse caminho para que você tenha ferramentas para Deus te usar lá na frente. interessante, primeiro, isso que você falou sobre tem há uma interpretação um pouco errada de que ele também ficou sem fazer nada depois do Isso, encontro em Damasco, né? Que ele ficou 15 anos sentado esperando passar o período, né? Ele estava fazendo algo, só que não em Jerusalém, né? A gente não tem o relato do que ele fazia, mas ele estava fazendo isso, algo, ele estava sendo preparado em alguma coisa. Então, assim, é o que a gente disse agora, né? Vai ter um tempo em cada coisa, né? O importante é não ficar parado, né? perfeito, perfeito. Então, primo, para a gente encerrar aqui, que conselho você tem para deixar para o pessoal, ou alguma coisa do que você quer falar do Simple Mobilizing, fala das redes sociais aí, para galera seguir. Tá com você. Legal. Legal. Então, o Simple Mobilizing está no Facebook, no Instagram, Simple Mobilizing Brasil, mas se você quiser saber mais sobre o movimento internacional, tem também, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem sites, que aí ali você pode acompanhar como que funcionam esses cursos, tem vídeos, né, mostrando como que você pode também levar para a sua igreja, qual que é o propósito também de cada um desses cursos, porque fica difícil a gente falar
num pequeno espaço de tempo, mas então convido a galera aí, acesse, né? Se tiver alguma dificuldade aí com o nome em inglês, mas se colocar lá no Google vai aparecer. O Google aparece tudo, né? Eu vou deixar os links também na descrição aqui para ficar mais fácil o acesso. Legal, beleza, ótimo. E aí, eu acho que o conselho, diante disso, até da própria experiência, então, que a gente tem com esse trabalho de mobilização, o trabalho com a igreja local mesmo, né, digamos assim, pastoral, e essa experiência de vida, que não é tão grande assim, mas o que a gente pode contribuir com aquilo que a gente já passou, a gente vai contribuir, sim. Eu acho que o conselho em primeiro lugar, é ter paciência, né? A Bíblia ela dá muita ênfase na questão da paciência. A gente vê não só o clássico exemplo de Jó no Antigo Testamento, mas a gente vê, por exemplo, o próprio Paulo, Tiago no Novo Testamento também, falando Pedro também, falando muito sobre associando a paciência com a perseverança, com o caminho, digamos assim, do cristão, a jornada do cristão. Então, acho que para tudo a gente precisa saber esperar, né? Então precisa de paciência, está associado. E eu acho que nunca deixar, pelo menos assim, da nossa parte, né, se esforçar. Eu sei que é obra de Deus, mas também tem o esforço da nossa parte. Igual eu disse no início, às vezes a gente divide algumas coisas que não necessariamente elas são divididas. Então, soberania de Deus e responsabilidade humana andam juntas, né? Então, por exemplo, se esforce para realmente andar com Deus, né? E lógico que isso não vai te fazer mais santo ou melhor, mas você, como qualquer relacionamento, se podemos comparar assim, você vai descobrindo mais sobre Deus à medida que você vai andando com Ele. Então, se você anda mais com Deus, é, você tem, digamos assim, mais conhecimento, intimidade, proximidade de Deus e de seus planos. Então, acho que a melhor resposta para esse mundo que a gente está vivendo tão difícil é andar com Deus, né, falar com Ele e ter paciência para saber esperar, primeiro, o processo de Deus, os processos, digamos assim, que Deus permite que a gente passe, porque não é fácil, e que necessita aí de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que eu sei que é uma perseverança que não é humana, né? Mas que vem de Deus, para a gente não sair fazendo burrada na vida, né? Porque o ser humano hoje é muito imediatista, com tudo que a gente tem aí de tecnologia, às vezes a gente está abrindo mão de um caminho que Deus já trilhou, que a gente já está trilhando, por pouca coisa, né? Então, assim, eu peço que você ore, as pessoas que estão nos escutando, que elas orem para que Deus realmente aqueça no coração delas esse chamado, que então, volto a enfatizar, que é um chamado para todos, não é só para o pastor, não é só para o missionário, não é só para o líder de missões da igreja, é um chamado geral, né? A grande comissão é para todos os discípulos de Jesus. Então, assim, peça a Deus isso para que Ele traga isso para o seu coração, para que Ele aqueça o seu coração nesse sentido, que aí com certeza a paciência e a perseverança vai, digamos assim, estar presente na sua vida. Legal demais, primo. Pessoal, então é isso aí. Eu vou deixar os links na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast. E continuem seguindo a gente nas redes sociais, sigam a Simple Mobilize e façam os cursos. Eu já fiz, né? Já participei de um seminário e já fiz um curso e com certeza nós vamos nos preparar mais. Então, primo, é isso aí. Um abração e vamos junto. Valeu! Muito obrigado aí mesmo pela oportunidade, fico muito feliz mesmo. E Deus abençoe aí sua família, a nossa família, né? Amém. E
Em nome do Senhor Jesus, a gente vai alcançar aquilo que Ele tem para nós. Beleza? Um abração, gente. Deus abençoe todo mundo. Amém. Abração, pessoal.